Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao nosso centro Monte Alverne, esse centro que acolhe a todos com muito carinho, com muito amor e sempre dispostos a auxiliar aqueles que aqui nos buscam de todas as formas. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos dando início à última atividade do dia de sábado, né? Esse sábado que iniciou com o café da manhã, um café comunitário lá na casa da irmã Dulce, um ambiente muito alegre, muito fraterno. E estamos hoje aqui reunidos nesse auditório para avançarmos um pouquinho mais no entendimento da doutrina espírita. Que possamos ter uma noite de paz, que possamos ser assistidos pela espiritualidade de luz, que eles possam, os nossos irmãos, nos proteger, nos amparar, nos intuir nas atividades de hoje. Antes de dar sequência à nossa atividade, como é de praxe, nós alertamos a todos que as atividades do Monte Alverne, elas estão nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no canal que nós possuímos no YouTube. Então, aqueles que desejarem se inteirar um pouco mais das nossas atividades, as diversas atividades, temos atividades aqui praticamente a semana toda, podem acessar a essas mídias sociais que nós acabamos de citar, que obterão maiores esclarecimentos. Dando sequência, então, aqui à nossa atividade, nós convidamos aqui o nosso querido irmão Antônio para proferir a prece inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz e o amor do Cristo renasça no coração de cada um de vocês a partir desse instante. Lhes digo com muita propriedade que esse é o momento preciso das nossas individualidades, com certeza absoluta, quis a vontade de Deus e essa bela companhia dos grandes espíritos aqui na noite de hoje, que se juntam a nós. Por isso, que é em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, em nome de Francisco de Assis, e essa pleide de grandes espíritos que aqui se encontra a partir deste instante. Meus irmãos queridos, este é o momento preciso das nossas individualidades, de maneira em paz, tranquila, fechemos os nossos olhos. Não precisa mais, por algum tempo, fazermos qualquer prece, pedido e etc. Vamos buscar em nós mesmos uma boa parte da resolução dos nossos problemas e do encantamento no tocante a essa noite de hoje. Respirem e relaxem. Novamente, deem a vocês mesmos a oportunidade do bem-estar de tudo aquilo que vai ocorrer aqui na noite de hoje. Mestre querido, por diversas vezes disseste, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome,
tu estarias entre elas em espírito e em verdade. É confiante nesta tua promessa, que pedimos a proteção para esse nosso irmão da noite de hoje, o Sérgio Miller, possa chegar através dos seus ensinamentos e conhecimento, o amor, a verdade e a paz necessária para a continuidade das jornadas de vocês nessa semana que se inicia. A gente costuma dizer que a semana se inicia na segunda. Para a gente aqui é no sábado, esse grupo aqui reunido, em nome de todos esses grandes mestres, para lhes dar as boas-vindas. Assim sendo, de maneira tranquila, em paz e silêncio, vamos repetir a prece que o mestre nos ensinou quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus e em todas as partes. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder. E em vosso nome pedimos autorização e damos por aberto o trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, irmão Antônio. Nós convidamos agora o nosso irmão Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. A breve mensagem aqui, que nós vamos fazer o comentário, é desse livro de Chico Xavier, que tem o título inspirador de Ainda Hoje, é o título do livrinho. Mensagem 63, é bem curtinha, não tem muita coisa para falar. A família é o grupo em que nascemos para auxiliar e ser auxiliado. Repetindo, então. A família é o grupo em que nascemos para auxiliar e ser auxiliado. Eu complementaria aqui, né? A família é o grupo em que nascemos para aprender a amar e sermos amados, né? Eu costumo dizer lá em casa, eu tenho 2 filhas, né? Uma já está na adolescência, a outra ainda é criança. Mas é aquela coisa, a gente corrige como pai, né? E de vez em quando olha para a gente e fala, chato, né? Emburra e tal. E aí eu falo assim, olha, Papai do Céu te pôs aqui comigo por algum motivo, né? Nós estamos juntos aqui por algum motivo. Talvez a família seja o instrumento da espiritualidade mais objetivo e mais necessário, né, para se estabelecer o objetivo da reencarnação, né? Se nós não enfrentarmos o desafio familiar, né, não adianta enfrentar o desafio lá fora, né? Quantas pessoas vocês conhecem que é um santo fora de casa, né? Todo mundo no trabalho gosta, adora, mas chega em casa, né? Chega em casa é o coisa ruim, né? Então é o contrário. Começar na família para estender para a sociedade, né? O restante. Obviamente que aqui, quando ele fala família, ele está falando de família material, né? Laços de família materiais. Porque a gente sabe que a família espiritual,
ela é muito maior, né? Muito maior. Quer ver um exemplo? Os mentores de cada um constituem sua família espiritual, né? Eu me lembro de uma pessoa muito querida que perdeu o pai e, depois de uns 2 meses, teve um sonho com o pai e ficou muito magoada, muito chateada. Por quê? Nesse sonho o pai estava muito bem, ela reencontrava o pai, e a chateação dela foi porque no sonho ela chamava papai, né? E ele respondeu: como vai, fulana, tudo bem? E ela achou muito seco a tratativa. E a gente tem que entender o seguinte: no mundo espiritual, esses laços de paternidade, maternidade, eles são relativizados, né? Por quê? Porque, às vezes, numa reencarnação eu sou pai, mas na outra eu sou filho, né? Daquela pessoa, ou irmão. E, para o espírito, existe o amor, né? Não existe o amor aplicado àquela função, como é a vida terrena, né? É necessário, vou usar uma palavra aqui, meio forte, mas é necessário esse teatro, esse teatrinho, pai, mãe, irmão, para que o espírito se eduque, né? Se eduque no amor. Não é isso? E é interessante, né? Porque esses laços espirituais são trazidos para a vida material. A minha filha mais nova, desde pequenininha, a maneira que ela olha para a mãe não é a maneira que ela olha para mim. E eu, através da doutrina espírita, entendo bem isso. Eu sei disso. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia que ela foi para a nossa cama de manhã cedo, eu saí para trabalhar, ela olhou para a mãe e falou assim: enfim, sós, hein, mamãe? Eu falei: é o teu marido aí de outras vidas, aí, ó, disputando comigo. Ó. Acontece. A gente fala sorrir, mas acontece, é isso mesmo, né? O importante, e aí eu vou fazer um paralelo com o título do livro, ainda hoje, é a gente entender que a gente está no lugar certo, na hora certa, né? É agora. O seu filho é seu filho agora e amanhã. Pode não ser, né? O seu pai, a sua mãe, é agora. O caminho, ele demanda ação no momento, ainda hoje, né? Quantas pessoas a gente não vê? Ah, mas se eu tivesse nascido numa família rica, se eu não tivesse escolhido esse marido, né? Ah, mas meu filho não gosta de mim, por quê? Gente, tudo está sujeito a um plano, né? Um plano maior que a gente desconhece, que é mistério de Deus isso, né? Mas a gente está no lugar certo, né? Com os recursos materiais que era para estar, com a profissão que era para estar. Isso não quer dizer que a gente não possa progredir, modificar, buscar alguma coisa que seja melhor para a gente, mas o momento é o ainda hoje, né? É isso, passado foi. O amanhã a gente está construindo. O hoje, a família que a gente está, né, o núcleo que a gente está inserido, é o móvel da ação, né? Então, que a gente possa chegar em casa e entender que a família que nos é entregue, né? E aí muita gente pode dizer: ah, mas eu não tenho família, eu sou sozinho. O mundo que você está inserido, as pessoas que você convive, né? É a escola que Deus está oferecendo de bandeja para você resgatar e evoluir. É isso aí. Boa noite, boa palestra para o meu irmão. Muito obrigado, Ricardo. Bom, caríssimos irmãos, hoje nós, mais uma vez, aí temos a alegria aí de ouvir o trabalhador da casa, nosso irmão Sérgio Miller, que vai nos falar sobre mentores espirituais, que são aqueles espíritos, né, que já progrediram, que
atingir um grau de evolução, que estão sempre aí à nossa disposição para nos amparar, desde que nas ações em sintonia com o nosso projeto reencarnatório, né? E respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, com a palavra aqui, o nosso irmão Sérgio Miller. Boa noite, meus irmãos. Obrigado a Cássio, e que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva a todos aqui, o nosso grupo presente, encarnados e desencarnados. E esse tema nos foi proposto, benfeitores espirituais, né? Benfeitores espirituais. Engraçado que, a gente fala assim, engraçado, como se as coincidências acontecessem, para que nós possamos entender como se passa todo esse envolvimento conosco. Vejam os irmãos que desde a semana passada que a nossa casa já está, para não voltarmos muito no tempo, né? Mas desde a semana passada, sábado, aqui tivemos o congresso, né? O seminário sobre tratamento, cura espiritual, com a Maria de Fátima e com a Naida, à noite também, a semana toda se falando disso, e hoje mais uma vez estamos com esse tema. Aliás, desde ontem, estamos vendo os nossos irmãos aqui do Grupo do Desenvolvimento Mediúnico, foi o tema base da reunião de ontem. Então, não é por acaso, nós estamos sempre envolvidos com esses irmãos, e podem ser nossos benfeitores diretos, nossos ditos anjos da guarda, podem ser irmãos que trabalham também na casa. A literatura em cima desse tema é muito rica. Nós trouxemos 2 lições que foram passadas através da psicofonia de Chico Xavier, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, na década de 50, no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Vamos trazer algumas curiosidades dessas mensagens, porque nós temos poucos áudios. O próprio Chico Xavier trabalhando com os irmãos. Então fica aí a dica para quem gostar de literatura, pesquisar. São 2 livros que foram lançados, posteriormente um outro livro, os mais conhecidos, né? Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além. Esses 2 livros, basicamente, são as mensagens que foram veiculadas por Chico Xavier. E depois, passaram os anos, resgataram outras mensagens de outros irmãos, através de outros médiuns também, que participavam deste grupo. Era um grupo grande, cerca de 20 pessoas, lá em Pedro Leopoldo, na década de 50. O grupo chamava-se Meimei, Meimei, que havia sido, quando encarnada, esposa do senhor Arnaldo Rocha, que trabalhava também nessas atividades e que depois organizou essas obras que a Federação Espírita relançou, né? Arnaldo Rocha já faleceu com cerca de 90 anos, então ele participava da reunião e havia sido esposo de Meimei. Inclusive, uma dessas mensagens, no final, Meimei, o espírito que eu vou citar aqui, o Efigênio se afasta e quem dá a mensagem final é justamente Meimei. Imaginemos a emoção de Arnaldo Rocha de ouvir a sua própria esposa trazendo uma mensagem belíssima. Então, são detalhes muito interessantes, e aí nós vamos ver esse engajamento dos benfeitores. Essas atividades, muitas mensagens se perderam, porque eles não tinham como, durante a reunião, escrever as mensagens, e não tinham um gravador para gravar as mensagens. Um irmão conhecido nosso aqui da casa deve ter ficado muito tocado e disse assim: eu vou doar para vocês, para o grupo Meimei, um gravador. Nada mais, nada menos do que o nosso irmão Carlos Torres Pastorino doou, como vocês podem ver aqui, na capa do outro livro, que foi editado com as mensagens dos outros médiuns, dos outros espíritos,
A capa, eles fizeram questão de colocar um gravador antigo, na época, né, na década de 50, que Carlos Torres Pastorino doou para o grupo. Então, aqui está o gravador, que depois eles recuperaram e gerou as mensagens, né? São mensagens belíssimas. Depois foi feito um DVD, e está à venda no mercado. O DVD traz também o senhor Arnaldo Rocha fazendo o introito das reuniões, ali das mensagens, e depois entra somente o áudio, né, das mensagens, na psicofonia de Francisco Cândido Xavier. Belíssimo. Nós vamos ter mensagens de Emmanuel, de André Luiz, a própria Meimei, Sheila, Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, na psicofonia de Chico Xavier. Então, é uma obra belíssima, é um DVD belíssimo, que vale a pena. Quem quiser depois pesquisar ali, tem muitas mensagens muito lindas, né? Então, já fizemos esse pequeno introito. Como nós dissemos, essas mensagens são duas mensagens. Um irmão de volta e a outra mensagem, arquitetos espirituais. Nós fizemos uma pequena modificação para a nossa exposição não ficar exatamente igual. Benfeitores espirituais. Arquitetos espirituais e um irmão de volta. Foi trazida pelo irmão Efigênio Vitor, que foi um trabalhador da doutrina espírita em Belo Horizonte. Então, esse irmão compareceu à reunião, trouxe essa incumbência de trazer essas mensagens. Essas duas mensagens do irmão Efigênio, elas vão abordar o que acontece em uma reunião mediúnica, em uma reunião de desobsessão ou em uma reunião de tratamento espiritual. Vai trazer o que acontece ali no plano astral, no plano espiritual. Logicamente que cada casa vai ter uma sutilidade nos seus tratamentos, mas basicamente acontece parecido. Como depois nós vamos ler aqui uma mensagem do irmão Jacó, que está no livro Voltei, ele vai visitar uma reunião mediúnica e ele fala as mesmas coisas que o irmão Efigênio citou através de Chico Xavier. Então, uma diferença aqui e acolá, de acordo com a equipe de médios, de acordo com o espaço físico, mas normalmente os trabalhos espirituais ocorrem dessa maneira mesmo, né? Então, primeiro detalhe que nos salta à vista, e talvez o mais importante, meus irmãos, a seriedade em que esses benfeitores vêm nos visitar, trazem as informações e exigem de nós. Logicamente que, como são espíritos de luz, eles são muito misericordiosos, eles vão entender as nossas dificuldades. Então, mesmo eles cobrando para que nós acertemos na prática, eles também sabem das nossas dificuldades. Por isso que nós sempre batemos nessa tecla. Venham na reunião mediúnica, às vezes um pequeno problema não é necessário para nos afastar de um trabalho desta envergadura, porque esses irmãos sabem lá de onde comparecem esses irmãos. Podemos ter irmãos aqui de outros orbes? Podemos. Podemos ter irmãos aqui de outros centros? Também. Podemos ter irmãos aqui de outras denominações religiosas? Com certeza. Então, essa seriedade que envolve os trabalhos mediúnicos exige muito também dos médiuns. Por isso que, infelizmente, a quantidade de médiuns ainda é um pouco reduzida, né, em várias casas. Então, com o tempo, esses médiuns vão se aprimorando, novos médiuns vão chegando e vão compreendendo essa seriedade para engrossar as fileiras dos trabalhadores. Nós vamos citar alguns trechos dessas mensagens e vamos desdobrando, porque aqui eles vão falar justamente deste envolvimento da espiritualidade com os encarnados. Eles vão falar aqui a respeito do desencarne, também é importante para nós nos prepararmos para o nosso desencarne. Eles vão falar aqui a respeito do Evangelho de Jesus. Então, são vários temas que nós vamos pensando aqui para trazer essas informações que para todos nós são muito importantes, com certeza. Se algum dos irmãos também quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá, meus irmãos? Então, primeira notícia que ele nos traz, que o grupo Meimei está vinculado a uma cidade espiritual.
É muito comum acontecer mesmo. As casas espíritas são vinculadas a centros de tratamento, a hospitais e a cidades realmente espirituais. Então, não é uma exclusividade do centro lá de Pedro Leopoldo. Normalmente, as casas espíritas que têm essa atividade de cura, mediunidade, desobsessão, elas têm um amparo dessa forma. Porque muitas vezes os irmãos vão ser encaminhados aqui pelas reuniões e eles vão ter que continuar o tratamento. Aqui é só um auxílio e o tratamento continua do outro lado, nessas cidades, nesses hospitais. Tá? Então, isso realmente acontece. Essa vinculação dos trabalhos com cidades, hospitais, equipes espirituais. Cita também, equipe de médicos, enfermeiros, guardas, sacerdotes católicos, protestantes, médiuns, etc. Então, vejam, os irmãos, a comunhão de espíritos de várias procedências. Então, aquele sacerdote católico, aquele irmão protestante, aquele irmão que foi de uma outra escola, ao desenfaixar o corpo físico, ele perde esse rótulo, ele perde essa ideia sectária. Não, todos vamos trabalhar, todos vamos unir as mãos, porque essas equipes elas têm que acolher esses irmãos também de outras denominações religiosas. Se o irmão que teve uma outra escolha da sua religiosidade desencarnar, quem vai recebê-lo? Alguém que possa falar a mesma linguagem dele. Caso contrário, ele vai ficar perdido, né? Peguemos um irmão evangélico que acabou de desencarnar e vamos trazer na casa espírita, por exemplo. Não vai dar certo. O irmão vai ficar preocupado, né? É toda uma dificuldade. Então, esse irmão evangélico que acabou de desencarnar ali, ele vai ser conduzido a um ambiente evangélico também, que existe no plano astral, com certeza. Haja visto que um grande amigo de Chico Xavier, que milita até hoje nos palcos espirituais do Brasil e sabe até do mundo, Monsenhor Silvério Horta, que pede até que não o chame mais de Monsenhor. Irmão Silvério Horta. Tem mensagens no Parnaso de Além Túmulo e em algumas outras obras. Padre católico. Foi padre católico. Ajuda as equipes, recolhendo aqueles irmãos que têm essa característica da sua religiosidade. Muito bem. Começando aqui, então, a parte que vai falar um pouco do nosso preparo que devemos ter. Então, ele diz assim, para o espírita, a surpresa da desencarnação pode ser muito grande, porque, além túmulo, continuamos nas criações mentais que nos inspiravam a existência no mundo. Nós não vamos nos transformar da água para o vinho, como se fala. Nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas. Logicamente, quando nós perdemos a nossa veste física, a nossa sensibilidade aumenta, as nossas percepções ficam mais ali afloradas, porque nós sabemos que o corpo físico ainda limita um pouco essas sensações. Então, se nós estamos trabalhando, estamos garimpando, semeando aqui o nosso futuro através das boas obras, o nosso desencarne tende a ser um pouco mais suave, o nosso retorno. Fazendo um parêntese aqui, essa questão do desencarne faz parte já do nosso trabalho profissional há mais de 20 anos. Nós estamos acompanhando pessoas falecerem, desencarnarem no hospital. E muitas vezes nós estamos vendo isso na prática. Aquele irmão de qualquer escola religiosa, de qualquer procedência, que cultivou o amor em seu coração, esse irmão vai falecer mais brandamente. Às vezes ele pode estar até com um sintoma ali, uma dor muito forte, né? Um sintoma qualquer de desequilíbrio, vai ser feita uma medicação para o auxílio. Então, às vezes, até naquele momento, realmente, ele vai. Mas, no geral, ele vai falecer com qualidade. Sérgio, como é que se morre com qualidade? Passa por isso também, a aceitação da nossa situação. Mas a nossa consciência tranquila. Fiz o meu melhor. Ajudei as pessoas, ajudei a família, ajudei os irmãos. Fiz a caridade da melhor maneira possível.
minha consciência está tranquila. Os benfeitores vão ali, recolhem aquele irmão. Aqueles que não tiveram essas possibilidades, ou mesmo no transcorrer da sua caminhada reencarnatória, se perderem em algum motivo, pode ser que tenham grandes dificuldades de deixar o corpo físico ali, que já está numa situação muito precária. Então, é necessário que nós que temos esse conhecimento, começarmos a trabalhar isso em nós. O desapego de algumas coisas, o que é mais importante para mim. Está uma cachorrinha veio nos visitar. Linda. Outro item, também relativo a essas questões. Nada de deslumbramento espetacular, nada de transformação imediata, nada de milagres, e sim nós mesmos, com as nossas deficiências e defecções, esperanças e sonhos, continuando as tarefas que abraçamos no mundo. Tá? Que acabamos de comentar aqui. Novamente, não se esqueçam que se é grande a significação da nossa fé enquanto viajamos no mundo, a importância dela é muito mais ampla depois que perdermos a veste psicológica. A veste fisiológica. Então, várias mensagens, várias situações, na mediunidade ou não, ou fora dela, estão sempre nos mostrando isso. Vamos nos esforçar para sermos pessoas melhores. Para que, ao menos, retornando à pátria espiritual, nós possamos ter um pouquinho de lucidez ao abrirmos os olhos no plano espiritual e já sabemos, voltei para a pátria espiritual. Então, nós vamos dar continuidade às nossas tarefas. Se eu fui um professor encarnado, posso continuar a lecionar no plano espiritual. Se eu fui um médico, se eu fui alguém que trabalha na segurança pública, alguém que trabalha na saúde pública, nós vamos continuar a ter essas possibilidades também no plano espiritual. Outra informação, diz Efigênio. À nossa frente desdobra-se a vida que precisamos compreender com mais largueza de pensamento, com mais altura de ideal, com mais sadio interesse no estudo e na prática da doutrina, que vale em nossa peregrinação por sublime empréstimo de Deus. A informação, inclusive, que na palestra do nosso irmão Ismael, que esteve aqui há 15 dias atrás, ele falou sobre isso também. Ele também toca nesse ponto, as nossas encarnações. Diz Efigênio, é muito fácil começar, muito difícil prosseguir, e apenas em circunstâncias muito raras somos capazes de conquistar a coroa da vitória para a tarefa que encetamos. Porque as dificuldades são muitas, meus irmãos. Centenas de milhares de espíritos reencarnam e não conseguem voltar um pouquinho melhores do que eles chegaram. São muitas dificuldades. A matéria amortece muito os nossos sentidos espirituais. As dificuldades vão ser, às vezes, muito difíceis de serem suplantadas. E aí nós vamos entender. Uns pedem as provas mais duras de serem vencidas para, de uma certa forma, adiantar o seu processo, né, de quitação das dívidas, vamos dizer assim. Outros têm mais facilidades. Vêm com menos provas materiais, físicas, mas não podem descuidar também. Porque se eu não fizer jus aos benefícios que nós recebemos na encarnação, nós podemos nos perder, podemos deixar a desejar, e aí nós não vamos fazer jus a esse investimento. Tá? Então, saindo um pouco dessa questão do preparo dos encarnados e desencarnados, ele já vai entrando aqui no que acontece nas atividades. Diz Efigênio, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Então, nas casas espíritas, nos grupos de tratamento, os pensamentos vão sendo agrupados
em um local onde esses pensamentos vão ser saneados e vão servir para ajudar, como nós vamos ver aqui, ajudar nos tratamentos, ajudar nos deslocamentos desses irmãos, ajudar nos quadros ectoplásmicos que vão ser veiculados durante a reunião. Falando desse centro mental. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de onde se extraem recursos à criação de formas pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e cores, coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos necessitados. Então, nos trabalhos mediúnicos de tratamento, as equipes às vezes vão se utilizar desse ectoplasma que é recolhido de todos nós neste momento aqui, por exemplo, estão sendo recolhidos ectoplasmas de todos nós aqui. Porque às vezes um irmão que vai ser tratado daqui mais alguns dias no grupo mediúnico, o ectoplasma dele vai ser compatível com o do Rodrigo. Os benfeitores retiram um pouquinho do ectoplasma do Rodrigo, deixa ali no seu banco, armazenado. Quando esse irmão aparecer, é como o transplante de órgãos, semelhante. Só vai poder receber aquele órgão se for compatível. E algumas atividades também mediúnicas, de reconstrução de membros, de reconstrução de situações, muitas vezes ali, dificílimas, somente o ectoplasma daquele médium vai ser utilizado para que então comece a reconstrução daquele irmão, seja física, porque o perispírito também tem uma parcela física, né, dele, seja do lado psíquico, tá, meus irmãos? Continuando, para que se recuperem, recebem o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. O irmão que está em sofrimento, que vem nos nossos grupos, às vezes ele está ali há muitos e muitos anos. Às vezes, milhares de anos. É necessário, então, que uma imagem dessas ganhe vida na mão dos benfeitores espirituais. Eles vão intuir ali o dialogador, eles vão intuir quem tiver na doutrinação, no amparo. Por isso que muitas vezes nós estamos conversando com os irmãos e vem aquela intuição boa. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você vai tomar agora, estamos trazendo aqui um cobertor para você. A entidade vai sentir o cobertor sendo colocado nas suas costas. Um cobertor ectoplásmico, cobertor fluídico. Calma, irmão, calma que nós vamos retirar as cordas do seu pescoço. Nesse exato momento, ó, pronto, retiramos as cordas do seu pescoço. Que bom. Isso é imediato. A energia é imediata. Se nós colocarmos a mão aqui no interruptor, a luz vai se apagar ato contínuo. No trabalho mediúnico é a mesma coisa. Se nós vamos conversar com o irmão, nós já temos que ter a certeza de que aquilo vai acontecer ali, naquele momento. O irmão com saudade do seu filho que desencarnou, da sua esposa, etc., do seu paizinho, nós tendo a intuição, nós podemos sim evocar um desses familiares ali para ajudar no tratamento. Lembra-se que nós falávamos da seriedade dessas atividades, meus irmãos. É verdade, muito sério. Evocarmos o pai de um irmão que está em sofrimento, a mãezinha. Olha, a mãezinha como se diz, a transformação do espírito é quase que imediata. Ao se defrontar com a sua mãe, meus irmãos, que emoção belíssima. Aquele espírito que muitas vezes vem com uma certa agressividade, nervosismo, uma angústia, que não é por menos, ele está em sofrimento, por exemplo, há 20 anos. Sua mãezinha está aqui para te acolher, meu irmão. É belíssimo. Continuando, olha aqui, vejam vocês, meus irmãos, olha, formam-se jardins, templos, fontes,
hospitais, escolas, oficinas, lares, sensibilizando as fibras mais íntimas, favorecendo assim a interferência dos benfeitores, que vão ali para ajudar aquele irmão. Outro fato interessante, esses irmãos que vêm na casa espírita, os desencarnados, logicamente, eles já estão, muitas vezes, no seu limite de sofrimento. Então, um aporte dessa qualidade que os benfeitores trazem, esses irmãos já estão cansados de tanto sofrer, então, eles se deixam, às vezes até com uma certa rapidez, eles se entregam ao diálogo fraterno, porque também quem está ali traz em seu coração um amor muito grande. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias distantes requisitam muito trabalho e obediência aos planos traçados de mais alto. Esses planos são traçados com antecedência pelos benfeitores. Os benfeitores trazem informações, trazem as fichas, né? Como nós temos em hospitais aqui, por exemplo, no plano físico. Eu quero conhecer a história desse irmão que está internado antes dele vir para cá. Eu posso abrir lá no prontuário e vou ver a história daquele irmão. No plano espiritual, com muito mais eficácia, com muito mais presciência. É assim que as formas mento-neuropsíquicas, interessante essa palavra, hein? Forças neuropsíquicas. Tá? É assim que essas forças de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas, revitalizando a visão, a memória, a audição, o olfato dos espíritos sofredores que ainda em trevas mentais. Os irmãos se apresentam muitas vezes com uma grande dificuldade. Olha aqui, os desenhistas vão utilizar essas forças, nossas forças psíquicas. É uma comunhão, tá, meus irmãos? Nós encarnados e os desencarnados. Essa comunhão é que favorece o tratamento. Ele cita: toda a cautela na preparação da reunião de intercâmbio, comparecendo na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou o esclarecimento indispensáveis. É aquilo que se fala, né? Nós temos as nossas imperfeições, temos as nossas dificuldades, mas isso não impede que nós venhamos a estudar a doutrina espírita, que nós venhamos a trabalhar no passe, que nós venhamos a receber ali um irmão em sofrimento, porque se nós formos esperar nos elevarmos mais um pouco para trabalhar, deixar um pouco as nossas imperfeições, muitas vezes a encarnação vai passar, nós não vamos fazer nada, e aí cai naquilo que o irmão Efigênio contava aqui. Ao retornarmos para o plano espiritual, vamos nos defrontar conosco mesmo, com a nossa inércia, com a nossa impaciência, com a nossa falta de caridade para com o próximo. Então, vamos, aos pouquinhos, mas vamos buscar esse nosso engajamento, sim, para que nós sejamos aqui, olha, enfermeiros, desenhistas. Isso é muito bom. Esse contato com a espiritualidade, olha, isso aí não é como disse aqui, é um empréstimo de Deus para nós. Que fizestes do talento que lhe foi confiado. A parábola não pergunta assim, ó, esse que recebeu 5 talentos era muito bom, era uma pessoa boa. Não, só diz que ele recebeu 5 talentos. Não foi, Rodrigo? O outro recebeu quantos talentos? 2 talentos. Também na parábola não cita que ele ia ser uma pessoa de má vida, vamos dizer assim, né? De má vida, uma pessoa... Né? E o que recebeu 1 talento também não diz a parábola, a passagem do Evangelho, se ele era uma pessoa também honesta ou não. Não diz. Então, esses talentos podem ter sido dados para pessoas de várias, vamos colocar assim, de vários níveis evolutivos e reencarnatórios. Então, a parábola não cita essa. Por quê? Porque isso
isso não é tão importante. O importante é você receber um talento, você pode fazer que esse talento se multiplique, que esse talento melhore a vida das pessoas de uma certa forma. Quantos pesquisadores estão aí atrás de uma cura para uma determinada doença, uma cura para determinada enfermidade, novas técnicas? Eles estão buscando isso aí. Muitas vezes eles não estão na casa espírita, mas numa hora dessa estão lá no centro cirúrgico e agora participando do reencarne de uma criancinha. Vai nascer nesse momento. Aquele médico está ali, ó, atuando, recebendo aquela criança, está fazendo jus ao talento que lhe foi dado. Tá bom, meus irmãos? De uma forma geral, uma forma mais simbólica, né? Olha que interessante. Nossa sementeira e nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal do Senhor, a cada um por suas obras. Emmanuel também traz isso. A nossa semeadura e a nossa colheita são diárias. Nós semeamos agora. Daqui a pouco nós já vamos estar colhendo também. Por isso que as nossas escolhas elas vão ser importantes na nossa caminhada. Mesmo que as escolhas sejam erradas. Faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte do nosso ganho de experiências. As nossas atividades que não foram positivas, não chegaram ao fim que nós imaginávamos. Falando das equipes que trabalham nessas atividades, ele cita 3 faixas magnéticas protetoras. Como nós falamos, um centro maior, com mais especificidades, pode ampliar esse cordão de atividades, essas camadas de trabalhadores. Nesse quesito aqui do grupo MEI-MEI, ele cita apenas 3 faixas protetivas, tá? Magnéticas, tá bom? A primeira faixa, guarda a Assembleia Constituída e aqueles desencarnados que lhes comungam a tarefa da noite. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma mesa com 10 pessoas, vamos botar 15 entre os auxiliares também, aqui já tem a primeira faixa protetiva, para que o grupo possa trabalhar com sucesso e em paz. Então, já tem a primeira faixa protetiva aqui. A segunda faixa encerra um círculo maior, o círculo já se ampliou, tá? O círculo da proteção magnética, onde se aglomeram algumas dezenas de companheiros daqui, ou seja, desencarnados, ainda em posição de necessidade, acata de socorro e esclarecimento. Então, a segunda faixa um pouco maior, e já tem os irmãos que, com certeza, vão ter uma oportunidade de serem tratados através da incorporação, através da psicofonia, através de um choque anímico. A terceira faixa, a maior faixa, circunda o edifício, ou a construção, né? Circunda o edifício com a vigilância de sentinelas eficientes, porque além dela temos a turba compacta dos irmãos que ainda não podem partilhar mais intimamente no esforço do aprendizado evangélico. Então, essa faixa mais larga é como se nós tivéssemos aí, a obra de André Luiz aborda muito bem, não é? Aqueles irmãos que estão ainda em grande sofrimento, em grande abandono, que eles procuram, de uma certa forma, como mariposas procuram a luz, né? Eles procuram algum refrigério para os seus problemas. Mas são tantos que, se não houver uma faixa protetiva, com guardas mesmo, está dizendo aqui guardas, com sentinelas, com emissários que podem buscar um auxílio ali, seria muito difícil, tá, meus irmãos? Mal comparando, os nossos hospitais aqui da Terra têm a equipe de segurança, que estão ali apostos para qualquer intervenção, eles agirem com muita propriedade. Essas 2 lições que nós trouxemos, elas também estão contidas no livro Educandário de Luz.
A única diferença é que no livro Instruções Psicofônicas, Arnaldo Rocha colocou ali uma introdução, né, falando de como foi feito, a data, e no livro Educandário de Luz não tem essa introdução, tá bom? Mas nós trouxemos aqui desse mesmo livro, Educandário de Luz, uma passagem que o irmão Jacó é muito conhecido, ele foi o presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando encarnado, ele tinha o nome de Frederico Figner. Desencarnou e teve uma experiência muito interessante, que foi depois relatada no livro Voltei, editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, o irmão Jacó também foi visitar uma casa espírita, tá? Em 1937, mais recuado ainda. Ele foi na presença de seu benfeitor chamado Watson. Então ele já cita aqui: a casa humilde estava repleta de gente. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como se desmaterializavam. É muito comum os médiuns relatarem isso nos grupos, né? Olha, essas paredes aqui desapareceram. O nosso grupo está aqui diante de uma relva, diante de um bosque muito bonito, jardins. Isso acontece, tá? Então, as paredes se desmaterializaram, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Tá? Vamos só citar alguns trechos aqui. Então, o irmão Jacó observou que partiam dos encarnados e de alguns desencarnados fios magnéticos de cor escura, sem vida. E então os benfeitores fizeram um belo traço de luz em torno do quadrado que o grupo se recolhia, traço esse que atraía as emanações em desarmonia, extinguindo-as. Isso também acontece às vezes nos grupos mediúnicos, às vezes se houve até um estalo nas salas mediúnicas, pode ser também fruto desse choque de energias. A luz vai combater ali uma sombra, tá, meus irmãos? Trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Aquilo que acabamos de ver aqui na passagem do irmão Efigênio, né? Em todas as sessões de fé religiosa consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles recursos magnéticos, que Reichenbach batizou por forças ódicas. Então, olha, em todas as sessões de fé religiosa, ele não cita aqui a nossa fé ou a fé de outros irmãos, todas as sessões de fé religiosa consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar estão ali conosco. Então, a mensagem que veio corroborar essa mensagem de Efigênio, como Efigênio trouxe através lá do grupo de Chico Xavier, né? Estamos já se aproximando ali do término da nossa exposição, e nós vamos fazer essa homenagem à nossa casa querida, Monte Alverne de Brasília. Vamos fazer uma homenagem ao nosso irmão Aristoteles, que nos deixou aí grandes obras literárias e nos deixou esse lar que nos acolhe, né? Vamos prestar homenagem a Francisco Cândido Xavier, vamos prestar homenagem a Emmanuel, tantos benfeitores que vêm a nós trazer o auxílio, trazer uma refrigério aí para os irmãos em sofrimento, né? Os benfeitores haviam já nos aconselhado que nessa noite de hoje nós estaríamos aqui recebendo todos esses irmãos com muita alegria. Então, para nós é muito satisfatório, apesar das nossas imperfeições ainda, meus irmãos, estarmos aqui para falar deste infinito amor que esses irmãos trazem para nós, que muitas vezes sequer merecemos, não é verdade, meus irmãos? Do livro Notícias de Chico Xavier,
Quem também se interessar pode adquirir. Tem as mensagens que foram veiculadas através da Psicofonia de Aristóteles, pelo irmão Francisco Cândido Xavier, no ano de 2003. Esse livrinho traz encartado um CD com as mensagens também para nós ouvirmos. Também é muito interessante, vale a pena os irmãos procurarem aí. A lição chamada Caminhemos na Luz. Diz então Chico Xavier aqui: esteja onde estiver, deve estar sempre disposto a colaborar com Deus. Nada passa despercebido, de modo que o caminho percorrido ou a percorrer por cada um de nós é sempre uma construção do nosso modo de ser, da nossa projeção mental, das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Este é o preço da nossa libertação espiritual, e é assim que seremos alçados às esferas da alegria e da paz sem fim. Outra mensagem: nosso dever é servir. Diz Chico: graças ao nosso Senhor Jesus, que nos permite participar, ainda que humildemente, das atividades que o Evangelho nos proporciona em toda parte. A permissão que nos foi concedida pelos protetores desta casa, para que aqui pudéssemos oferecer o contributo singelo do nosso coração, participando das preces que tantas alegrias trazem a todos aqueles que necessitam da proteção e da misericórdia de Deus. Ai de nós, meus filhos, se não houvesse sempre alguma manifestação da bondade infinita de Deus a nosso favor. Então Chico se emociona, Chico se entrega a essas atividades que são realizadas, seja no Monte Alverne, seja no Alto de Souza, seja no Chão de Flores, em qualquer casa que traz o Evangelho como linha de frente, o Livro dos Espíritos, ajudando a tantos irmãos, principalmente os desencarnados. Meus irmãos, a Casa Espírita atende muito mais aos desencarnados do que aos encarnados. Olha que maravilha. E para encerrarmos, então, lembrando que nós temos aqui, meus irmãos, para doação, a nossa casa sempre disponibiliza o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a cartilha do Evangelho no Lar, para nós levarmos um pouquinho dessa luz para a nossa residência, para os nossos filhos, para os nossos pais. E temos também 2 exemplares aqui do Livro dos Espíritos atualizado, que foi uma obra publicada pelo nosso irmão Ariston, em cima do Livro dos Espíritos, com outras abordagens. Vale a pena também como pesquisa e como fonte de consulta. Temos aqui para doação, são livros novos, tá, meus irmãos? Do livro Emmanuel, o mesmo nome, né? Emmanuel escreveu o livro com o nome dele, Emmanuel, que vem trazendo mensagens muito belas, mensagens de muita harmonia. E aqui também tem, no capítulo 29, olha, do modus operandi dos espíritos. Também traz revelações semelhantes à que nós acabamos de pesquisar e ver aqui. Mas nós vamos encerrar a nossa fala com essa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem muito linda, para que nós valorizemos não só a nossa doutrina, mas também e principalmente este planeta que nos acolhe, esses irmãos que vêm até nós com muita humildade e estão sempre dizendo para nós: vamos juntos conosco. Vocês vão ver aqui uma mensagem belíssima de Emmanuel. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos,
a terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação, perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura, quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e inatingíveis. Há uma lei de amor que une todas as esferas no seio do éter universal, como existe uma força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. Então, o Emmanuel já estava lá em cima, falando de mundos, de sóis, e agora ele vem aqui para baixo. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Emmanuel. Que o Senhor dos mundos nos ampare e nos proteja, meus irmãos, a nós e as nossas famílias, hoje e sempre. Que assim seja. Caro irmão Sérgio Miller, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. Aquele gravador do Pastorino, hein, você viu? Interessante, né? Interessante. Muito interessante. Eu fiquei também na hora, eu falei, rapaz, o gravador que o Pastorino usou. Que bacana. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa próxima atividade será o nosso passe. E aí nós vamos iniciar convidando os nossos irmãos aí, os médios da casa, né, para conosco, ombrearmos conosco nessa nossa próxima atividade. O nosso agradecimento a todos pela presença, por essa oportunidade que nós tivemos hoje de avançar um pouquinho mais no entendimento da doutrina espírita, que possamos internalizar esses conhecimentos e, acima de tudo, vivenciá-los. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos os médios da casa, por gentileza, que nos ajude lá na nossa Câmara de Passe.